Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Camila, fiz Work and Travel na última temporada, 19 e 20. Eu trabalhei em uma pizzaria no Arizona. E se você caiu nesse vídeo por acaso, te convido a ver os outros vídeos do canal. Tem uma playlist super completa sobre Work and Travel aqui. Então é só clicar no link que tá aqui embaixo que você vai direto pra playlist pra ver vários outros vídeos super explicativos sobre o programa. Então agora, como o título do vídeo já sugere, né, eu vim falar de um assunto que sempre me perguntam muito quando eu falo que eu fiz Work and Travel, que é em relação a valores. Quanto que eu gastei pra ir, quanto que eu recebi lá, quais foram os meus maiores gastos, se valeu a pena. Então, em relação à parte financeira, eu vou falar tudo pra vocês aqui nesse vídeo hoje. Eu vou tentar não estender muito, né, mas eu também vou tentar ser detalhista, porque às vezes as pessoas esquecem de certos detalhes. Então, prestem bastante atenção, peguem um caderninho aí pra anotar, que vocês vão gostar do vídeo. Antes de qualquer coisa, eu já quero deixar registrado pra vocês entenderem que tudo que eu falar aqui é relativo. A maioria dos gastos não vão ser iguais pra todo mundo, porque depende muito do seu empregador, depende do estado que você vai. São muitos fatores envolvidos, então não quer dizer que eu ganhei tanto, que você vai ganhar tanto, e não é porque valeu a pena pra mim que vai valer a pena pra você, até porque cada um vai pro Work and Travel com um objetivo diferente. O meu, no meu caso, foi viajar, então isso já indica muita coisa, né? Isso já sugere por que eu escolhi a minha vaga e tudo mais, mas vocês têm que estar sempre atentos a detalhes como esses, né, pra vocês decidirem qual vaga é melhor pra você, qual vaga se encaixa no seu perfil. Então, não vão achando que vocês vão ganhar valores parecidos com os meus, ou vão gastar a mesma coisa que eu gastei, porque isso varia muito de pessoa pra pessoa, de vaga pra vaga, de agência pra agência, então infelizmente não tem como ter uma certeza de nada. Eu fiz até um caderninho aqui com todos os meus gastos anotados pra não esquecer nada, pra compartilhar tudo com vocês. Então eu vou usar ele aqui pra me auxiliar, né, pra não deixar nada passar batido. Então vamos começar com a parte, né, que é a principal. Qual que foi o meu investimento em relação ao programa, ao próprio programa em si? A maioria das pessoas fecham com agências brasileiras mesmo, né, como a STB, IE, Intercultural, World Study. E o programa, né, com cada uma dessas agências varia, mas gira em torno mais ou menos de 1.800 a $2.000. Fica mais ou menos nessa faixa quando você fecha com esse tipo de agência brasileira. Mas eu não fechei com a agência brasileira, eu fechei com um sponsor diretamente. E começou a ficar mais conhecido nessa última temporada e tal, mas ainda assim tem muita gente que não conhece, que é a GC. Eles são sponsor americano, né? Então, por fechar com eles, você já pula a etapa da agência brasileira. Eles têm uma representante daqui do Brasil, né? Então fica mais fácil de conversar com ela. Por ser sponsor, o programa com eles fica muito mais barato do que você fechar com uma agência. Fechando só com a DC direto, eu gastei $1.250. Muito mais barato do que uma pessoa que fecha com uma agência brasileira gasta, né? Então, esse foi o meu gasto, e considerando o dólar de quando eu paguei, que foi ano passado, eu gastei mais ou menos uns R$6.000 com isso, falando em reais. Então, meu programa de $1.250 ficou uns R$6.000. Outro gasto que é essencial e qualquer pessoa que for fazer Work and Travel vai ter que gastar com isso é o visto. O visto não é relativo de pessoa para pessoa, todo mundo paga esse valor de $160, que é o visto J1, né? Mas esses $160 vai variar da cotação do dólar do dia que você for pagar esse visto, né? Mas considerando o dólar que eu paguei ano passado, eu paguei mais ou menos uns R$760 nisso. Então, esse é o gasto que você vai ter, já coloca aí no caderninho, não vai variar. Outro gasto que aí sim você sabe que vai ter, mas não tem como eu te dar uma previsão do quanto você vai gastar, é o gasto com passagem. Isso varia muito de onde você mora no Brasil e pra onde você vai lá nos Estados Unidos, porque tem lugares que são muito isolados, então não tem aeroporto perto, você acaba gastando muito com isso, ou às vezes você faz uma rota diferente, vai pra algum outro estado, alguma outra cidade perto que tem um aeroporto maior, e aí você se locomove de ônibus lá, né, quando chega, você dá seu jeito pra ir pra aquele lugar. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu não sei quanto você vai gastar, mas a minha experiência foi de gastar R$4.000 com passagem. Por que eu paguei tão caro? Só pra explicar, eu já quis comprar todos os meus trechos de uma vez. Então esses R$4.000 não é só a minha ida e minha volta. Tem os trechos dos Estados Unidos, né, incluído aí, porque eu já tinha meu GP decidido. Eu sabia que quando eu acabasse o meu intercâmbio, eu ia querer viajar pelos Estados Unidos, então eu já tinha comprado os trechos internos dos Estados Unidos nessa passagem,
porque eu sabia que ia sair mais barato quando eu colocasse na ponta do lápis. Então, se eu deixasse pra comprar depois, cada trecho separado, eu teria que comprar esses trechos internos, mas eu também teria que comprar as minhas bagagens separado. Então, eu fiz as contas, eu não achei que compensava comprar depois, já comprei tudo de uma vez aqui no Brasil, saiu muito mais em conta pra mim, já tava todas as bagagens incluídas em todos os trechos, pra mim foi ótimo. Então, nesses 4 mil reais, foi um preço salgadinho por uma passagem, até porque teve pessoas que foram pro mesmo lugar que eu, que pagaram só 2 mil na passagem, né, tipo, indo pra lá, mas fizeram escala em outros lugares, não foram direto pra Arizona, foram pra Califórnia, da Califórnia pegaram um ônibus pra Arizona, ou foram pra algum lugar e de outro lugar pegaram um outro avião pra ir pra lá. E como eu falei, pra mim essa foi a melhor opção, já deixar tudo pago, tudo incluso, 4 mil reais, então é isso que eu paguei. Outro gasto essencial que você vai ter, vai variar também, mas você vai ter que considerar esse dinheiro, é o pocket money, que é o dinheiro que você leva pra sua viagem pra você se sustentar nos primeiros dias lá. Por que que esse gasto varia tanto? Eu já vi pessoas levando 300, 400 dólares como pocket money, como eu também vi pessoas levando mais de $1.000 como pocket money. E como que você analisa quanto que você tem que levar? Eu, no meu caso, levei em consideração que eu ia receber meu salário só 3 semanas depois que eu chegasse lá. Então, seriam 3 semanas sobrevivendo tecnicamente, né, só com o que eu levei. Então, eu levei em conta gastos com alimentação nesse tempo, né, que era essencial. E também levei em conta que quando eu chegasse lá, eu teria que pagar um depósito, né, uma caução. Então, eu já teria que chegar com um certo valor, também já teria que pagar minhas primeiras semanas de aluguel. Isso era a regra do housing, né, era a regra do empregador que eu fui. Então, eu tinha um valor de 380 dólares pra pagar assim que eu chegasse. Então, não tinha como eu levar 500 dólares e só sobreviver com o resto, sabe? Então, não tinha como pra mim. Eu levei 700 dólares. Então, pra mim foi mais que o suficiente pela questão de que eu cheguei, comecei a trabalhar e eu não sabia que eu ia ganhar gorjeta. Acabei ganhando bastante. Então, isso me ajudou muito nas primeiras semanas. Eu não ia passar necessidade, nada, nem ficar apertada se eu tivesse que esperar o meu primeiro salário, mas também tive a ajuda das gorjetas, o que me facilitou muito. Mas isso vai variar da vaga que você escolher, porque às vezes seu empregador, seu housing não exige um depósito tão grande, ou às vezes exige até um maior ainda do que esse que eu paguei. Às vezes você vai chegar e já vai receber seu primeiro salário na semana seguinte, ou 2 semanas depois. Avalie o que é melhor pra você, o lugar que você vai, se você gasta bastante com comida e tudo mais, depende muito de você, mas é um gasto essencial. Agora vamos para a parte de gastos extras, que quer dizer que eu gastei, mas não necessariamente você vai gastar. Eu vou contar a minha experiência, né? Mas o primeiro gasto extra que eu tive já, que eu contabilizo, muita gente não conta, é o gasto com chip de celular. Eu não queria correr o risco de chegar lá nos Estados Unidos no meu primeiro work and travel e ficar desamparada sem internet. Eu não entendo muito de chip, dessas coisas. Eu já queria sair do Brasil com tudo preparadinho, só chegar lá, já conectar minha internet, já poder ir pro meu housing sem ficar pastando no aeroporto, procurando Wi-Fi, essas coisas. Então eu já comprei chip desde aqui do Brasil. Paguei 700 reais pelos 3 meses, né, de chip. Não foi barato, mas compensou. Tem gente que deixa pra comprar lá e fica pagando por mês e tudo mais. Façam as contas e vejam se vale a pena, convertendo e tudo mais. Eu preferi pagar aqui, cada um vê a sua preferência. Outro gasto que eu preferi ter por ser o meu primeiro intercâmbio, mas a maioria das pessoas não faz isso, é o gasto com seguro viagem. Quando você compra seu intercâmbio, independente de qual agência for, você já tem um seguro saúde, né, embutido ali naquele valor. Por exemplo, eu paguei 1.250 dólares no meu programa com a GC e nesses 1.250 dólares já estava incluso um seguro saúde deles. Mas esse seguro saúde, você tem que olhar bem direitinho as cláusulas dele, você tem que ver todas as regras do contrato, porque às vezes ele não tem uma cobertura tão grande, ele não serve para algumas coisas que talvez você precise, então você tem que olhar direitinho para sua vida, né, para como você se comporta aqui no Brasil em relação ao hospital e tudo mais. E eu preferi ter essa garantia em relação ao seguro que eu comprei por fora, não somente por questão de saúde, mas também por questão de ser um seguro viagem.
que me protegeria em outras situações, como por exemplo cancelamento de voo, bagagem extraviada, muitas outras coisas. Quando você compra o seguro viagem, vem uma lista enorme de coisas que ele cobre, então eu preferi ter esse gasto a mais para evitar transtornos caso acontecesse alguma coisa. Não precisei usar, né? Graças a Deus, ficou tudo bem comigo lá, não aconteceu nada, mas caso eu precisasse usar, eu teria ali toda uma assistência e não só depender do seguro do sponsor. Então, essa foi uma opção minha, provavelmente você não vai querer gastar com isso, a maioria das pessoas não gasta, mas eu tive esse gasto, então eu estou contando, né? Outro gasto que provavelmente a maioria das pessoas nem conta, ou às vezes nem tem, é a questão de remédio. Eu sei que quando eu tô aqui no Brasil, eu geralmente tenho alguns probleminhas em relação ao estômago, intestino e tudo mais. Eu já me conheço e eu sei que os remédios nos Estados Unidos são muito caros, tem alguns que nem tem lá. Então, quando eu resolvi fechar meu work and travel, eu já me preparei pra gastar uma quantidade de dinheiro em remédios pra eu levar pra lá, pra não passar nenhum perrengue, não ficar passando mal sem ter assistência, né? Ter que comprar um remédio na farmácia que custa caríssimo. Então, eu já fui na farmácia aqui com a minha mãe, fiz uma compra grande de remédios que eu achei essencial levar pra lá. Ainda bem que eu também não tive que usar esses remédios, ficaram guardadinhos lá. Inclusive, eu não usei nenhuma vez meus remédios, né? Mas pessoas que moravam comigo usaram meus remédios, então pra vocês verem. Às vezes pode ser um gasto que você fala, não precisa. mas você vai ficar dependendo dos outros. Eu não acho legal isso, entendeu? Por isso que eu quis levar meus remédios, levei remédios pra dor de cabeça, levei remédios que eu sabia que eram essenciais pra mmim, não fiquei dependendo dos outros. Tem gente que fala que isso não é muito essencial, mas é um risco que se assume, né? Às vezes você precisa muito de um remédio lá na hora e você nem encontra ele na farmácia. Fica a seu critério. Eu gastei, eu tô contabilizando aqui, eu não sei se foi exatamente esse valor de R$500, mas foi pelo menos esse valor, talvez tenha sido até mais que isso, mas tá aqui esse gasto pra vocês saberem. Somando meus gastos essenciais com esse programa, que são o programa, o visto, as passagens e o pocket money, temos aqui R$14 mil, 14.120, né, no total. E contabilizando agora com os gastos extras que eu citei pra vocês, eu gastei R$16.320. É bastante dinheiro, gente. Como vocês já sabem, né, dependendo do dólar, às vezes esse valor aumenta muito mais. Se você fechar com uma agência brasileira, então pode aumentar mais ainda. Então tem que analisar bem o programa, se vale a pena pro que você quer, porque pra mim é uma experiência que não tem preço. Tem, né? Tem um precinho. Mas vale muito a pena. E, enfim, já estejam preparados pra ter um gasto por aí. Agora vamos falar da parte boa, que muita gente pergunta, muita gente se interessa, até porque eu tive uma vaga um pouquinho diferente. Eu trabalhei em uma pizzaria. E quando eu saí daqui do Brasil, eu sabia quanto que eu ia ganhar por hora, né? $12 por hora. Mas eu não contava com gorjetas, porque apesar de ser uma vaga em um restaurante, né, uma pizzaria, eles falavam que as posições que eram oferecidas pra gente não eram tipo de garçom, não eram de assistente, né, de mesa, então não é vagas que as pessoas costumam dar gorjeta. Então eu saí do Brasil sem esperar nenhuma gorjeta, eu não sabia como que ia funcionar, não contava com isso. E quando eu cheguei lá, apesar de eu ganhar $12 por hora, eu também comecei a ganhar muita gorjeta. E isso tava fora dos meus planos, né? E foi uma coisa muito boa mesmo. Até porque compensou a falta de horas que a gente tinha. Tem empregadores que tem muita hora extra. E tem gente que consegue juntar muito dinheiro. Não era o nosso caso. Dependendo de hora de trabalho, a gente não ia juntar muito dinheiro. Porque a gente tinha uma média ali de 35 horas por semana. Às vezes menos, às vezes mais. Mas overtime era praticamente um milagre. Eu consegui acho que 2 vezes. Porque eles não queriam de jeito nenhum, né, pagar overtime, era $18 a hora se a gente passasse, né, das 40 horas semanais. As gorjetas foram um auxílio muito grande pra minha vaga. Vou citar elas aqui mais pra frente. Sem contar gorjeta nenhuma, só falando de paycheck mesmo, eu vou falar em ordem meus paychecks aqui, pra vocês saberem quanto que eu ganhei em cada um. O meu primeiro paycheck foi de $910, o segundo paycheck foi de $795, o terceiro paycheck foi de $788, o meu quarto paycheck foi de $1.044, o meu quinto paycheck foi de $801 e o meu sexto paycheck que eu recebi quando eu já estava no Brasil foi de $91. Tem gente que recebeu mais paychecks que eu, porque trabalhou por mais tempo.
Eu trabalhei só até dia 1º de março. E como vocês podem ver, só tem um que é mais gordinho, né? Que é o de $1.044, que foi nessa semana, né? Nessas 2 semanas que eu consegui fazer overtime. E aí eu trabalhei assim, das 8 à meia-noite, meia-noite e meia, em alguns dias, por questões de terem faltado e tudo mais. E aí eu aproveitei, não só pra ganhar, né, o meu paycheck, ganhar overtime e tal, mas pra ganhar muita gorjeta, que eu já explico pra vocês. Somando todos os meus salários, todos os meus paychecks, chegamos a um valor de $4.429. É que não parece tão alto, né, mas se eu convertesse isso pro dólar de quando eu paguei o meu intercâmbio, eu estaria ganhando R$21.259, ou seja, mais do que eu paguei no intercâmbio. Eu paguei 16 mil no meu intercâmbio e com a mesma cotação do dólar eu estaria recebendo 21.259 no total pelos meus paychecks, sem contar a gorjeta. Mas como eu cheguei no Brasil, o dólar já estava bem mais alto, né? Estava próximo dos R$6. Então, contabilizando o quanto eu teria, né, com o dólar de quando eu cheguei no Brasil, seria R$24.800. Só pra vocês terem uma noção, né, das duas conversões. Agora, uma coisa importante de eu falar pra vocês é que as gorjetas me ajudaram muito, 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 muito mesmo, porque eu ganhava em média de $100 de gorjeta por semana, às vezes mais, às vezes menos. Lembrando que não eram posições que eram pra ganhar gorjeta, então tudo isso que eu ganhei é lucro. Juntando todas as gorjetas que eu ganhei ao longo do programa inteiro, eu ganhei mais ou menos uns $1.000 de gorjeta. E era com essas gorjetas que eu pagava a minha alimentação. Algumas vezes eu cheguei até a pagar o aluguel com as gorjetas, então tava eu lá toda bonitinha, pagando meu aluguel com um monte de nota de $1. Juntando todos os aluguéis que eu paguei nesse intercâmbio, deu $1.080. E de gorjeta eu recebi mais ou menos uns $1.000, então já dá pra saber que uma coisa anulou a outra. E o meu lucro, né, com esse intercâmbio foi de mais ou menos os $4.400, considerando que as gorjetas anularam bastante coisa, né? Além disso, outra coisa que me ajudou bastante, eu já expliquei em outro vídeo aqui, vai estar aqui na descrição o link, é que eu ganhei $200 também do banco que eu abri minha conta. Isso me ajudou bastante, então não esqueçam de ver esse vídeo, vai te ajudar também se você for fazer work and travel e for abrir uma conta no banco. Ganhar $200 é sempre bom, né? E além disso, a gente ganhava também pizza de lá, então é óbvio que não dá pra passar um intercâmbio inteiro se alimentando de pizza e resto, né, de lá da pizzaria. Mas também era uma ajuda, economizamos algumas vezes, né? A alimentação lá, dá pra você ir no Walmart fazer uma compra boa, dividir com o resto das pessoas que moram com você, ou às vezes nem com todo mundo, mas dividir com uma pessoa, pra comprar um saco de arroz e tal, comprar uma mistura. A alimentação não sai tão caro, então eu acredito sim que eu saí no lucro com esse intercâmbio, porque eu viajei muito, muito, muito. Minha mãe foi viajar comigo no final do meu intercâmbio, eu paguei hotel pra gente, eu paguei nossa alimentação, eu paguei nosso transporte, eu paguei tudo, tudo, tudo pra gente. Consegui fazer uma viagem muito legal, tanto depois do intercâmbio quanto durante o intercâmbio, que eu também já tinha viajado várias vezes. E durante o intercâmbio eu viajei dentro do Arizona, né, pra Flagstaff e Sedona, que são duas cidades muito legais lá. Viajei pro Grand Canyon também, viajei pra Chicago, que a gente pegou uma passagem muito boa, viajei pra Las Vegas. Então teve vários lugares que eu fui durante o meu intercâmbio e depois. E esse dinheiro que eu recebia como salário dava pra suprir tudo e eu ainda voltei com lucro pro Brasil. Que foi, tipo assim, muito considerando que eu aproveitei muito meu intercâmbio, viajando, fazendo o que eu tava lá pra fazer. Então pra mim compensou, atendeu minhas expectativas. Como eu fui pra viajar, eu consegui cumprir meu objetivo e aproveitar muito, ter uma experiência muito legal. E eu sei que quem vai pra juntar dinheiro também consegue fazer isso. Como eu disse, você tem que prestar atenção na vaga que você quer, né? Para que você tá querendo em uma vaga, né, no Work and Travel. Se for pra juntar dinheiro, foque nas horas, foque em quanto o empregador paga por hora, housings baratos. Economize, você vai conseguir voltar pro Brasil com muito. Se você quer aproveitar seu intercâmbio também, procure uma vaga que te possibilite isso. Se você quer viajar, procure uma vaga que te dê possibilidade de viajar. E é isso, pra mim vale a pena, independente de quanto eu tivesse gastado, de quanto eu tivesse voltado pro Brasil, já valeu a pena a minha experiência. Mas agora eu compartilhei todos os valores com vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, é muito importante pra mim, me ajuda bastante. Deixa seu like e me segue no Instagram, vou deixar aqui em cima, o link também vou deixar aqui embaixo. E é isso, gente.
Espero que vocês aproveitem esse work and travel. E não deixem de ver os outros vídeos do canal, vai te ajudar bastante.